Evangelho escrito por João 13, hoje verso 31. João 13, 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará a si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Amém. Concluindo assim a leitura do capítulo 13. E nesse final de capítulo tem coisas muito grandes aqui. Vamos ver a partir desse mandamento. Jesus disse: um novo mandamento vos dou. E na verdade se a gente parar e olhar um pouquinho, a gente pouco explora esse novo mandamento, que na verdade é novo. É novo, é diferente e humanamente impossível do ser humano sozinho obedecer ou cumprir esse mandamento. Já dizia o hino antigo: não tente sozinho, você não vai conseguir e não consegue mesmo. Por quê? Porque ele é um mandamento suicida. Que é isso, irmãos? É um mandamento que nem aqueles pilotos do Japão, eles chamavam de kamikaze, porque eles não atiravam míssil, eles desciam com o avião e tudo para cima do inimigo. Então, suicida, né? É diferente do outro mandamento que já tinha antes de Jesus, ele diz, 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aqui não tem nada de novo, porque amar ao próximo já estava escrito na lei. Ame ao seu próximo, só que lá dizia como a si mesmo. Ou seja, é eu amar você como eu me amo. Interessante, teve até uma campanha aí no tempo sobre câncer de mama para as mulheres que dizia: ame-se a si mesmo, né? Ame-se. Pois bem, mas como entender isso? Ele diz: que vos ameis uns aos outros, ponto e vírgula. Aí ele diz: que vos ameis uns aos outros. Não tem nada de novo. Não, até aqui não. Agora quando ele continua, ele diz assim: como eu vos amei. Ou seja,
novo mandamento agora é amar como Jesus amou. E Jesus amou como? Amou dando a vida. Por isso que é novo, né? E a gente pouco explora isso. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, só que como eu vos amei. Isso é Jesus falando. Que também vos ameis uns aos outros. E se há alguma sombra de dúvida, um dos apóstolos que ali estava escreveu depois dizendo isso claramente, como já está aqui. Mas João, aquele que colocava a cabeça nos peitos de Jesus, como a gente leu em leituras anteriores, ele escrevendo sua carta, né, na primeira carta 3,16. Interessante, no Evangelho 3,16 diz, Deus amou o mundo. Aí 3,16 da primeira carta está escrito, conhecemos o amor, ou dependendo da tradução vai estar caridade, nisto, que Ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Por isso que eu disse, é um mandamento suicida, né? E aí, olhando na prática, só Deus sabe quantas pessoas já chegou a esse nível de amor. Ou seja, eu vi você num perigo e você vai morrer, e eu disse assim, não, mate Josimar não, eu vou no lugar dele. Não sei, eu acho que pode ter na face da terra esse nível, mas certamente não é uma coisa comum de se ver todos os dias. Todos os dias a gente vê bala, né? Faca, uns matando uns aos outros, né? Mas fazendo isso aqui, aí é um novo mandamento. Na verdade, Jesus já tinha falado sobre isso em Mateus 5, né? Vamos ler Mateus 5 para concluir. Em Mateus 5, que é no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, como se chama, no final do capítulo 5, Jesus fala também sobre esse assunto, né? Ele fala de muitas coisas que começa no capítulo 5, mas termina no capítulo 7. Mas para ir direto ao ponto, Mateus 5, versículo 43, Jesus também falando sobre isso, está escrito. Mateus 5, 43. Ouviste que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás a teu inimigo. Eu podia até ter raiva do meu inimigo antes de Jesus, né? Eu amava quem gostava de mim e o outro podia mandar para a conchinchina, como diz o ditado, né? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, aquele que gosta de mim, e aborrecerás a teu inimigo. Por isso que Davi nos Salmos diz, eu odeio com ódio eterno, chega até a dizer assim, né, os meus inimigos. Aí Jesus diz assim, 44, eu, porém, vos digo, ou seja, agora é diferente. Amai a vossos inimigos. Espera aí, é uma coisa totalmente estranha aos ouvidos humanos. Além do que, a própria lei dizia que o inimigo era para aborrecer. Aí Jesus vem e diz, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Eu digo, o camarada está metendo pau em mim, como a gente diz, e eu tenho que achar as virtudes dele para falar bem dele. É o que Jesus ensinou, né? Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei mal aos que vos odeiam. Por isso que eu disse, isso aqui ninguém faz por si só, é impossível, né? E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso é uma coisa, como está escrito, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva desça sobre justos e injustos. Aí ele faz mais a pergunta, né? Ou duas perguntas aqui.
Faz mais de duas perguntas. Ele diz: pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ele está dizendo, isso é fácil, gostar de quem gosta de mim. E ele faz outra pergunta: não fazem os publicanos também o mesmo? E termina: se vós, pois, ou melhor, sede vós, pois, perfeito como é. Eu li o 46, né? 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Eu sempre que eu leio esse verso, eu me lembro que muitas vezes a gente faz uma saudação, principalmente em culto ao ar livre, diferente do que Jesus está ensinando aqui. Nós, nos cultos ao ar livre, alguns de nós fazem uma saudação acepcionista, ou seja, a gente separa as pessoas. Talvez a gente se esqueça desse ensinamento de Jesus. Se vos saudardes unicamente aos vossos irmãos. Adiante, no capítulo 10 aqui de Mateus, Jesus disse assim: quando você chegar numa casa, quando você for para uma casa, saude-a com a paz. Se ali tiver algum filho da paz, a paz ficará sobre ele. Se não tiver, volta para você. Mas, ou seja, saude com a paz. Diga, paz seja nessa casa. Aí, voltando ao culto ao ar livre, muitos irmãos dizem assim: eu saudo os irmãos com a paz do Senhor, ponta, e os ouvintes com uma boa noite de salvação. Está errado. O certo é saudar todo mundo com a paz do Senhor, né? Mas eu acho que é porque a gente se esquece dessa palavra que Jesus ensinou. 47, né? E se saudarem unicamente os vossos irmãos, o que vocês estão fazendo demais? E as pessoas percebem isso, claro, elas são inteligentes, né? Por isso que é bom ler a palavra, né? Além de que a gente ouve de ensinamento, não deixar de ler. Não fazem os publicanos também o mesmo? Aí ele termina e diz: sede vós perfeito, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe.